Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Para 2026, Corinthians avalia a contratação de Pablo do Flamengo após ser oferecido. Visando a temporada de 2026, o atleta poderia chegar ao Timão após um longo período sem entrar em campo. Vamos ver aí as últimas informações do Timão. Chegou a vez do Corinthians no Gazeta Esportiva. Thiago Salazar conta pra gente qual é a nova polêmica nos bastidores do Timão. Boa noite. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, a nova polêmica, na verdade, é uma investigação que a gente já tinha ciência que ela estava acontecendo. A pedido do presidente Osmar Stabile, o Departamento de Tecnologia do Corinthians estava fazendo uma averiguação, uma espécie de auditoria para identificar possíveis irregularidades e má gestão no controle dos estoques e nas entregas dos materiais esportivos da Nike ao Corinthians. E agora nós temos a conclusão, o relatório final dessa averiguação. E foi constatado que o Corinthians, desde 2024 até agora, tem utilizado da Nike, solicitado da Nike, muito mais materiais do que o que está previsto em contrato. Além disso, há uma suspeita de comercialização ilegal de materiais oficiais do Corinthians acontecendo dentro do próprio clube, do Parque São Jorge e também do CT Joaquim Grava, por meio de funcionários e dirigentes do próprio Corinthians. Também há uma suspeita em cima do vice-presidente Armando Mendonça sobre também o recolhimento de materiais em tese que não deveriam ser desviados ou apropriados por ninguém. Ele, neste caso, já emitiu nota se defendendo que tem feito este controle, na verdade, para trazer mais transparência e controle profissional dessa gestão do estoque do Corinthians, mas o resultado é de que o Corinthians, inclusive, já tem um valor devido de milhões para a Nike por causa do que foi recebido além do que está previsto em contrato, materiais que sumiram, que desapareceram, materiais sem notas fiscais comprovadas, materiais que não se sabe nem para quem foi o destinatário, para onde foi parar esse material. E agora, além de tudo isso, a Polícia Civil, a pedido do Ministério Público, abriu um inquérito para investigar o que está acontecendo nos desvios dos materiais do Corinthians, que chegaram ao ponto de faltar uniforme. Corinthians e Fluminense, o Corinthians, em cima da hora, teve que pedir para o Fluminense para eles trocarem as cores, porque o Corinthians não tinha uniforme suficiente em condições de jogo. Agora a polícia vai fazer essa investigação e o Conselho Deliberativo também. O presidente Osmar Stabile entregou esse relatório ao Conselho Deliberativo, que por sua vez passou para a Comissão de Justiça, que agora vai apurar junto aos envolvidos o que estava acontecendo e quem são os responsáveis. Portanto, a gente pode ter dirigentes importantes do Corinthians, mais uma vez, tendo problemas, tanto na esfera criminal, na Polícia Civil, como também dentro do Corinthians, podendo ser expulso do clube, dependendo do desdobramento, do parecer e da decisão dos conselheiros. Mas um resumo para vocês é isso: a gestão do estoque e controle de materiais oficiais do Corinthians sob análise e agora sobre investigação também da polícia por causa de desvios. E para onde está indo? Ninguém sabe. Mas é impressionante, né? Ainda bem que a polícia está descobrindo esse tipo de coisa, porque cada hora é uma notícia no Corinthians. Não existe uma curadoria lá dentro, não tem um departamento que cuida, porque aqui a gente tem nosso almoxarifado, a gente tem nossos materiais, tem a pessoa responsável. Como é que é isso, Alex? Como é que é, eu também não sei, porque realmente é uma terra de ninguém. Se a gente pegar todos os casos de polícia no Corinthians que aconteceram no ano, daria para fazer, não um filme, mas um grande seriado com diversos capítulos, né? Vender para as plataformas que apresentam. Ou um suspense, é policial. É terror. É policial. É policial com terror. É um negócio de louco, cara. É um clube de futebol que tem uma grande receita anual pelo tamanho que tem. Só de bilheteria, quanto que o Corinthians não arrecada, com direito de televisão, com algumas contratações, algumas vendas de jogadores. Mas, assim, a corrupção lá dentro é tão grande que o Corinthians, em vez de melhorar, ele acaba se afundando cada vez mais, moralmente e financeiramente.
Eu não sei onde isso vai parar, não. Você pode ver, o Xará e Michele, pessoas que fazem isso são pessoas que não gostam do Corinthians, para começo de conversa. Ou no mínimo gostam mais do bolso delas do que da instituição. Delas, né? Estão lá não porque amam o clube, estão lá para tirar benefícios que o clube dá. Né? Outra coisa, Michele... Mas tem que ser uma coisa profissionalizada. A desorganização no clube é muito grande. Como é que vai faltar material para jogo? É uma coisa tão... Olha, se fosse nos anos 70, 80, a gente podia até... porque lá era bem escasso o material. Mas hoje, nos dias de hoje, olha, é inacreditável você pensar que num jogo de Campeonato Brasileiro o Corinthians pediu para o Fluminense trocar o uniforme porque não tinha uniforme para todos os jogadores. É uma vergonha isso. Não. Né? Sem comentário. Não faz o menor sentido, gente. Tem que ter a pessoa responsável dessa área. Tem que responder por isso, gente. Que tem que dar explicações. Agora nós vamos para um novo contato com o Salazar para falar sobre a possibilidade de SAF no Corinthians e também pela visita da Gaviões da Fiel à sede do clube durante o final de semana. Vai daí, Salazar. Exatamente, Michele. Bom, a gente já falou aqui no início, mais um escândalo atormentando o Corinthians, de novo um caso de polícia, um caso de averiguação no conselho, de novo com dirigentes virando alvo de investigações aí, correndo risco. E agora a gente tem uma ala de torcedores e até de sócios do Corinthians entendendo que SAF é a única solução. Para muita gente, esse modelo associativo que o Corinthians tem hoje, ele está falido. O Corinthians não vai conseguir sair do buraco se não se tornar SAF, na opinião de alguns torcedores, sócios e até alguns conselheiros. Neste momento, a única proposta que o Corinthians tem em cima da mesa é a proposta da SAFiel, como nós já explicamos aqui, onde os torcedores poderiam comprar ações do clube, enfim, o Corinthians não teria um dono específico, e sim todos aqueles que quiserem participar dessa situação, colaborar, comprando, entre aspas, um pedaço do Corinthians. A SAFiel é a única proposta na mesa, só que agora vem a informação. A SAFiel hoje tem uma rejeição muito grande no Corinthians. A rejeição, principalmente no Conselho Deliberativo, é assim, quase que absoluta. E pelo andar da carruagem, pelas informações que estamos apurando, dificilmente a proposta vai ser até debatida, quanto mais votada. A proposta da SAFiel, do jeito que ela foi entregue hoje, do jeito que ela está em cima da mesa hoje, e com as pessoas que estão envolvidas nela, com muitos apoiadores, por exemplo, da gestão Augusto Melo, muito provavelmente ela não passará pelo Conselho Deliberativo. Os conselheiros estão dispostos a discutir a reforma estatutária ou, quem sabe, uma nova proposta de SAF. Mas a SAFiel, que aparece como alternativa nesse momento, hoje, Michele, tem uma rejeição muito grande. A propósito, a SAFiel vai apresentar a proposta aos Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians, que foi nesse final de semana ao Parque São Jorge, pedir uma reunião. O que a Gaviões quer? Basicamente, juntar todo mundo numa sala e tentar resolver o problema do Corinthians. Essa foi a frase dita pelas pessoas dos Gaviões ali, da diretoria, da assessoria da Gaviões, dizendo, olha, a gente quer juntar todo mundo aqui numa sala e resolver o problema do Corinthians, seja para o caminho que for. E a SAFiel vai apresentar esse projeto à torcida organizada agora na próxima semana. Portanto, vamos aguardar os desdobramentos para entender para que caminho o Corinthians vai seguir. Mas a SAFiel está sendo muito rejeitada dentro do conselho do clube, Mi. Ai, obrigada, Salazar. Eu não acho que o Corinthians, não sei, não combina muito com o SAF para mim. O que vocês acham? Tinha que ter uma bela de uma empresa, como o Palmeiras, que tem uma bela do patrocinador, que fez um bom trabalho, né? Dá para o Corinthians virar SAF? Alex e Miller? Miller. Tem momentos que os clubes se veem numa situação tão caótica que acaba sendo uma alternativa no mundo de hoje, né? Agora, não sei se isso seria algo perpétuo ou se daria para, no futuro, quando as coisas estivessem equilibradas, deixar de ser SAF. Não sei se, a partir do momento que passa a ser, fica difícil deixar de ser. E o Luxemburgo deu uma ideia, esses dias aí que eu vi, falando que o Corinthians, se ele aproveitasse a base, soubesse conduzir a base, vender os jogadores da base com o dinheiro que se ganha com vendas, aos poucos ele poderia ir saneando a dívida dele e
diminuindo, né, todo esse rombo que existe. Mas é algo de longo prazo, né? No momento que o Corinthians vive, que ele não pode nem contratar porque está com transfer ban, como é que vai fazer? Não tem nem camisa para jogar, difícil, tem que pedir São duas coisas diferentes, Michele. É um caos, né? Se fizer o planejamento do Flamengo, vai pagar a dívida, mas daqui 7, 8 anos. Isso é fato. O Flamengo foi assim. Agora, virando SAF, lógico, uma SAF com origem, uma SAF séria, etc, etc. Sim. A dívida é paga instantaneamente, rápido, e aí o clube tem uma outra dimensão financeira e aí pode contratar grandes jogadores para bater de frente com Palmeiras e Flamengo. Agora, se fazer essa gestão, como eu disse, igual fez o Flamengo, a dívida vai demorar a ser paga por muitos anos. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta. O fato de ganhar R$720 mil por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física, tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. O Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão? As investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais. Um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar. E Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon podem ser novidades no Corinthians para o clássico da próxima quinta-feira contra o São Paulo na Neoquímica Arena. A dupla treinou em campo nesta segunda-feira e será reavaliada na próxima quarta-feira para ver se tem condições de defender o Timão no Majestoso, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia nas últimas 2 semanas por causa de uma pancada sofrida no jogo contra o Grêmio, no último dia 2 de novembro. O goleiro perdeu as partidas contra Red Bull Bragantino e Ceará e precisou ser cortado da convocação para a seleção brasileira. Já o volante Maicon apresentou uma tendinite no joelho direito e perdeu as últimas sessões de trabalho no CT Joaquim Grava, como era esperado. O meio-campista também apresentou melhora e foi a campo nesta segunda-feira. O departamento médico do Corinthians seguirá acompanhando cada caso de forma individual. Na próxima quarta-feira, no último treino antes do clássico com o São Paulo, Dorival Júnior terá uma reunião com os responsáveis pela preparação física para tomar a decisão de levá-los ou não para o Majestoso. Segundo as informações divulgadas pelo clube, os atletas fizeram 2 atividades táticas focadas em movimentações ofensivas. O treinamento serviu para Dorival Júnior esboçar o time que deve iniciar o clássico em Itaquera. Para essa partida, o Timão não contará com o volante Ranielli, que trata de lesão muscular, e com o meia Rodrigo Garro, suspenso pelo 3º cartão amarelo.
A presença de Memphis Depay, convocado pela seleção da Holanda nesta data FIFA, é incerta. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza ou Felipe Longo, Mateuzinho, André Ramalho ou João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon ou Charles, José Martínez, Breno Bidon e André Carrijo, Memphis Depay ou Gui Negão e Yuri Alberto. O duelo com São Paulo será na quinta-feira, a partir das 19h30. O Timão ainda sonha com uma vaga na Conmebol Libertadores de 2026 e, para isso, terá que engatar uma arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro.